Luiz Felipe de Alencastro, com quem já conversamos aqui neste canal, lançou há pouco um livro, Despotismo Tropical, a ditadura e a redemocratização nas crônicas de Júlia Juruna. Júlia Juruna foi um pseudônimo usado por Alencastro ao escrever crônicas para os jornais Le Monde Diplomatique e Le Monde entre os anos 1976 e 1994. Quando Luiz Felipe de Alencastro estudava, vivia, depois se tornava professor na França, numa condição que, na prática, era de exilado. Como historiador e cientista político, Luiz Felipe de Alencastro se formou na França em 1970 e fez doutorado na Universidade de Nanterre, a Paris 10, e foi professor de História do Brasil na Sorbonne. Quando voltou ao Brasil, foi professor na Universidade de Campinas, a Unicamp, e é professor na Faculdade de Economia, na Fundação Getúlio Vargas. Alencastro, o livro traz 26 crônicas escritas por você quando vivia, estudava e depois era professor na França. Quando você relê o que você escrevia, dizia sobre o Brasil da época da ditadura até o governo FHC, que são essas crônicas, as 26 crônicas, o que ainda se mantém, subsiste como marca desse país chamado Brasil? E mesmo sendo uma tarefa que eu sei que é simplista, dá para localizar alguma coisa que a gente tenha evoluído, que a gente tenha evoluído nisso tudo, nesses tempos todo? Bom, primeiro eu gostaria de contextualizar essas crônicas. Elas foram feitas a partir de 76. Isso no meio da minha primeira parte da minha vivência, da minha moradia na França, de estudo. Eu fui em 1966, 2 anos depois do golpe, porque a situação estava ficando complicada. Eu obtive uma bolsa em 65. Você estava na UNB, Eu né? estava na UNB. Aí, graças ao apoio do pessoal ainda ligado ao Jango, que tinha ficado, Hermes Lima, Evandro Luiz e Silva, Vitor Nunes Leal, que eu conhecia por razões indiretas, eles aconselharam a ir embora, porque estava sendo preso e solto, sabe? Aquele negócio meio barra... Não era barra pesada, que eu nunca fui torturado, mas era uma coisa que criava uma tensão terrível. E aí eles conseguiram, com o governo francês, o que era muito raro, uma bolsa para eu fazer graduação na França. Eu fui parar em Aix-en-Provence, que é perto de Marseille, onde eu fiz, que é ligado à Universidade de Marseille, onde eu fiz a Sciences Po, Ciência Política, e uma parte da graduação de História. Quando eu acabei isso em 1970, 71, eu vim para Paris para fazer o doutorado. E só voltei ao Brasil em 86. Quer dizer, eu fiquei 20 anos, não direto, porque depois que a barra tinha melhorado no Brasil da anistia, eu comecei a vir. Eu não era exilado juridicamente, mas era exilado de fato, como muitos outros, que até uma aluna minha criou uma categoria nova, ela chama emigração política. Emigração política é quem cai fora, como pode, de uma situação muito tensa, como foi o caso de gente célebre que estava perseguida civilmente. O Celso Furtado teve os direitos políticos e civis cassados logo na primeira lista, em 64, de cassações. Fernando Henrique também foi cassado como professor da USP. Eu queria dizer caçado com 2 S, hein? Porque o pessoal jovem às vezes põe cedilha aí. Caçado quer dizer foram suprimidos os direitos. E aí Embora, tem embora eventualmente os dois, né? os dois, claro. E
E aí eu estou dizendo isso para explicar o contexto. Quando eu cheguei em Paris, estava muita gente lá que tinha vindo depois de mim e tinha uma rede lá de encontros de pessoas em Paris, exilados ou imigrantes políticos, como eu diria, que se alargou ainda mais depois do golpe no Chile em 73, porque tinha muita gente do Chile, brasileira e outros argentinos e os próprios chilenos que foram parar na França porque havia muita simpatia pelo Allende na França. Então, nesse contexto, eu conheci o Claude Julien, e como a gente tinha uma rede lá que traduzia notícias do Brasil que chegavam direto ou indiretamente, porque nós estamos falando de uma época sem internet, sem telex acessível. A gente ia na, na agência da Varig, na Avenida Montanha, um lugar chique. Nessa época a Varig era rica. E tinha lá uma coleção de jornais do Brasil inteiro, os principais. A gente ficava lá lendo. Era esquisito porque do lado tinha a Embaixada Brasileira. E de vez em quando, um cara desse mais conhecido, da esquerda lá, janguista, que estava lendo os jornais na Vargas, cruzava com um diplomata da embaixada que tinha sido puxa-saco dele 2 ou 3 anos antes. Estou falando, foi o caso do Raul Riff, você sabe, né? O secretário Sim, de imprensa do Jango, imprensa, Jango. é, Marcos da Costa Santos, deputado do Rio. Os dois me contaram essa história em momentos separados. Então, eu comecei a redigir, como eu redigia normalmente em francês, sem problema, por ter feito esse curso de ciência política na graduação inteira, onde a questão de escrever bem é fundamental. Eu comecei a dar uns artigos para ele, e aí teve o problema de achar um pseudônimo, porque eu já tinha ficado com o passaporte retido durante 2 anos. Em 70 a 72, fim de 70, fim de 72, eles não renovavam meu passaporte por pretextos diversos. Está faltando isso, está faltando aquilo. Mas, de repente, essas coisas acontecem assim. Eu ouvi dizer que na Polônia era assim também, na Polônia comunista. Eles começaram a relaxar o negócio do passaporte. Pode ser que tenha a ver com o Geisel, o governo Geisel, o fim do governo do Médici. Mas o fato é que eu estava de passaporte e não queria perder ele de novo, ter ele suspenso por 2 anos. E aí, amigos, e sobretudo amigas, e até uma jornalista lá do Mundo Diplomático, conheci o latino-americano, me sugeriu esse pseudônimo de mulher, Júlia Juruna, porque diz assim, isso está explicado no livro, os brasileiros são os latino-americanos em geral, ela disse, são tão machistas que A nunca vão esquerda e a acreditar. direita, né? A esquerda A e a direita. esquerda e a direita, que nunca vão achar que você ia aceitar mudar o seu sexo para se esconder, abdicar da sua masculinidade para formar um pseudônimo. E deu certo. Mas então eu escrevia num ambiente onde as informações circulavam clandestinamente. A Rosa Furtado contou isso até no livro dela sobre Paris, que ela Que lançou na lançou. Feira do Livro, né? Isso. E ela contou também prefácios de a correspondência intelectual e no diário privado do Celso Furtado. Chegava informação para a gente, por exemplo, alguém até ia para o Uruguai, ou ia para o Canadá, levava a carta de alguém e punha no envelope e punha no correio lá.
E acabava chegando notícias, chegavam pessoas que organizavam reunião. Me lembro da Maria Conceição Tavares, depois de ter sido presa e torturada no Rio, quando ela estava embarcando para o Chile, fez uma reunião com a gente lá, em Paris, para explicar a situação, o que eles interrogaram e tudo. E muita gente era assim, a gente ia tendo informação indireta, melhor que o correspondente do Le Monde aqui, que não podia se movimentar muito. Quem ele ia entrevistar, a polícia ia atrás, né? E é isso. Então eu comecei a escrever. Aí, para responder a sua pergunta, o que eu vejo? Bom, eu depois voltei para a França em 1999, depois de ter ensinado aqui na Unicamp e ter trabalhado como pesquisador do SEBRAP, eu fui de novo para Paris, onde eu prestei um concurso para a Cátedra de História do Brasil. Em 2002, o Lula ganhou a eleição, mudou tudo, e o Fernando Henrique era também um presidente democrata e muito aberto, intelectual. Então, nós vivíamos uma situação que parecia pacificada, até começou a criação dos mortos e desaparecidos já, que depois virou lei federal, mas ela já existia. E, a partir daí, quando eu voltei para o Brasil, eu já ia de vez em quando conversar com o pessoal do Monde Diplomatique, mas o Claude Julien tinha saído, e quem estava dirigindo o jornal era o Inácio Ramonet. E aí teve umas brigaçadas lá, você sabe disso, né? Briga de jornalista, tem briga lá, Silveira, não sei o quê. Eu resolvi não ir mais. Patotas. É, Patotas. faz parte. E aí eu estava numa vida mais acadêmica e voltei para o Brasil em 2014, achando, em julho, quando eu me aposentei e virei professor emérito, só tinha um vínculo de 10 anos para acabar os doutorados. Quem queria continuar fazendo a tese de doutorado comigo, nas universidades francesas, eles te dão um título de emérito por 10 anos, não é para a vida inteira, é para trabalhar. E acabou esse ano, aliás, meus 10 anos, eu não sou mais emérito. Mas aí era o meu vínculo, eu ia lá todo ano, passava uma parte do tempo, e eu pertenço ao grupo de pesquisas de lá ainda. A gente faz reunião em Zoom, a gente se reúne em São Paulo, em Paris e tal. Mas então era um capítulo da minha vida que tinha acabado, e da história do Brasil também. Na realidade, eu achei que o Haddad ia ser reeleito aqui, depois seria governador e depois sucederia ao Lula, que voltaria depois da Dilma, não era o que todo mundo pensava. Aí veio o Bolsonaro. Ao ver o Bolsonaro, de repente, antes mesmo da pandemia, eu estou na Comissão Arnes, que é a Comissão de Direitos Humanos, onde teve muita gente da oposição que teve presa, como Paulo Vanucci, Zé Carlos Dias. O Paulo Vanucci passou 7 anos na cadeia, ou 6 anos, uma parte dos quais em solitária. O Delrório, que escapou por pouco, teve na cadeia, mas depois escapou, muita gente. O Paulo Sérgio Pinheiro, enfim, outras pessoas que tinham tido cargos no governo Lula, ou mesmo Zé Carlos Dias, que foi presidente, e Maria Vitória Benevides. Então, o Zé Gregori, que já faleceu, André Singer, esse pessoal. Então, de repente, a gente decidiu que era mais prudente nos vermos pessoalmente, em vez de falar certas coisas pelo telefone. Foi aí houve um choque geracional, porque o pessoal da oposição mais jovem achava a gente paranoico.
Mas como a gente já tinha vivido a ditadura, eu estava procurando um apartamento para alugar, e aí descrevi para um amigo meu, disse, não, é um prédio antigo que são 20 apartamentos, um do lado do outro, mas depois é muito espaçoso, é no meio do jardim. Aí ele me disse, um antigo das antigas da Isso é um militância, aparelho. não, hein? Isso é um O aparelho. quê? Não, ele disse, é muito bom, porque é fácil de escapar. Quando a polícia vem atrás de você, você entra num apartamento de alguém que você conhece no corredor e ninguém te acha. É muito procurado isso durante a ditadura, você já fica lá. Mas eu estou rindo, mas era um pesadelo todo dia, nós vivemos isso aí, não é? Uhum, Aí o Rodrigo Bonciani, que é um jovem colega meu, historiador também, que, eh, que já tinha publicado umas entrevistas minhas eh, na editora Azoug, e lá nas entrevistas ele descobriu essa minha outra identidade. E aí ele fez uma assinatura provisória do Bom Diplomatique, baixou tudo, uhum. leu e disse: "Ó, é muito interessante editar isso". Aí eu hesitei um pouco, porque você vê, né, escrever coisa que você por É, republicar coisa que 40 você anos atrás. 50 anos atrás, o primeiro artigo, aí eu disse: "Opa". Mas aí, eu decidi publicar. Eles escolheram só a parte do Brasil, porque tem uma parte toda sobre a dívida do terceiro mundo, que o Claude Julien tinha me pedido para seguir, Uhum, aquele negócio dos calotes e tal. uhum, Tinha uma parte um pouco sobre a América Latina e, sobretudo, tinha uma parte sobre a África. Eles escolheram. Tinha umas resenhas também que eu fazia quando um livro brasileiro, um romance ou um estudo brasileiro era publicado na França, o Monde Diplomatique. Você sabe como é nas redações, tem lá uma pilha de livros te esperando quando você vai lá para conversar. E era um jornal mensal, mas uhum. era vendido nas capitais europeias todas, e até em Washington e Nova York e Los Angeles. Então ele ficava um mês na banca de jornal. E aí ele valia a pena fazer essas resenhas. E aí eu levava para casa, fiz Memórias do Cárcere, do Graciliano, a tradução, fiz uma tradução de um livro do Frei Beto, sobre o Frei Tito, que tinha se suicidado na França, brutalmente torturado pelo Sérgio Fleury. E aí eles traduziram, e eu ajudei um pouco, dá um trabalho desgraçado, e aí pronto, foi publicado num selo da tinta da China, que Uhum, comemora os 60 anos da ditadura. Eu achei então que era oportuno, porque uhum, eu dou aula na FGV, e como você sabe, a maldição é o que acontece com os professores todos. Os alunos são cada vez mais jovens, os professores cada vez mais velhos, não é todo ano. E aí, eu tenho alunos que poderiam ser meus netos, todos, toda a classe inteira, e de repente você vê que eles tinham uma memória muito confusa ou vaga da ditadura. Aí, uhum. como o Bolsonaro ainda está fazendo campanha É, defendendo a ditadura, não só ele, mas muita gente, até o ministro Toffoli do STF, que disse que foi um movimento, não foi movimento, é. ditadura. Mas então, Aí eu disse, o que que você acha que subsiste ou existe ainda? Qual é o elo no tempo entre esses dois não, Brasis? o que, o que, o que fica claro agora é na Comissão Arnes e no outro grupo que a gente se reúne no domingo, tem várias pessoas que vêm,
E entre elas está, esses dois encontros semanais, está o Bresser. E o Bresser é uma figura, você sabe, ele fez 90 anos, dá aula, vem a essas duas reuniões, lê os textos que estão em discussão em 2 dias. Ele está ocorrendo de tudo. Agora ele está até na França, onde vai haver um colóquio sobre ele, eu acho. Luiz E Carlos Bresser Pereira. isso. E o Uhum. Bresser, a tese dele, que é comprovável, ele disse não. Quando, na preparação no governo Tancredi, depois do governo Sarney, o setor financeiro, a alta burguesia e os banqueiros estavam jogando na democracia. Porque Ulisses Guimarães não assustava ninguém, Fernando Henrique Bresser muito menos, era gente que estava ligada ao establishment paulista, era uma transição, e a direita, aliás, estava muito fraca, tanto que saiu uma Constituição, depois da Constituinte, onde a direita estava fraca, que virou inimiga número 1 da direita e da extrema-direita, a Constituição, não é? A gente tem visto as ofensivas todas. E a ideia era, então, que, digamos, o establishment brasileiro, da economia, da sociedade, os donos de jornal e televisão, eram a favor da transição democrática e tinham se descartado daquela coisa da ditadura. Mas aí já começou a mudar, com o apoio deles maciço para o Collor, que era um aventureiro, os fatos demonstraram. É verdade que, em 89, o Lula assustava muito ainda, e não se sabia muito manejar os 2 turnos da eleição. Foi o primeiro 2 turnos de eleição no Brasil. Mas depois foi piorando, veio o Bolsonaro e agora tem a ascensão desse Pablo Marçal aqui em São Paulo e provavelmente depois para governador do estado, e ele está dizendo que será candidato à presidência. Então, tem gente disposta a apoiar num autoritarismo irresponsável. É absurdo? É. É só aqui? Não. Olha a eleição nos Estados Unidos. É realmente alucinante a maneira como Trump fez uma OPA e controlou o Partido Republicano, ele que nunca tinha sido eleito para coisa nenhuma, e que era empresário que a firma não tinha nem conselho diretor, não era cotada na bolsa, de uma grande empresa que é cotada na bolsa, e diz, bom, é um empresário, como era o Rockefeller. A dele, não. Então, você vê um cara sem controle nenhum, que vai fazer essa política que é gravíssima e ainda metade da população hesita e talvez dê a vitória a ele. Na França também a extrema-direita chegou na frente no primeiro turno da eleição, e o Front Nacional da família Le Pen foi para o primeiro turno já em 2002, o pai dela, né, o Jean-Marie, e foi 2 vezes agora com o Macron em 2017 e 2022. E provavelmente em 2027 vai estar também no segundo turno. Então, mas é diferente, é o que eu quero dizer. O que eu se posso falar, não? Claro. O caso do Brasil é diferente, porque tanto os Estados Unidos como na Europa, até nos países sociais-democratas, vem uma extrema-direita atacando a imigração, até nos países nórdicos, até na Suécia. E um partido tão velho quanto o Labour e a social-democracia alemã, que agora está ainda no poder na Alemanha, e que são os partidos sociais-democratas mais antigos da Europa,
Inglaterra e Estão Alemanha. também, estão também numa em período contínuo, né? Em continuidade. Há Uhum, outros mais antigos, mas foram interrompidos. Isso, então, eles fazem também, na plataforma política deles, é, hum, regulamentar a imigração. Veja bem, não são contra a imigração em geral, eles são contra a imigração clandestina e o tráfico de imigrantes. Mas é um tema central. Nos Estados Unidos, o Trump quer refazer o muro lá uhum, e diz que vai expulsar todo mundo. Aí o pessoal é curioso, porque ninguém se dá conta que deve ter no mínimo uns 100 mil brasileiros lá sem passaporte, vivendo ilegalmente, e que vão ser expulsos. Foi um cálculo que eu fiz uma vez com os dados que me deram na embaixada e tal, do Brasil nos Estados Unidos e nos consulados. Agora, qual é a diferença com o Brasil? E um pouquinho agora com a Argentina, mas um pouquinho só. A questão da imigração. A imigração no Brasil não é um problema central da política. uhum, A questão dos venezuelanos ficou limitada ao estado de Roraima, os incidentes. Não tem uhum, caça aos venezuelanos aqui. Na Argentina, eu digo por isso que é diferente, o Milei tem sim problema com boliviano e com paraguaio na Argentina, uhum, e talvez isso então é um problema relativo, não é tão forte como os Estados Unidos e a Europa. Quer uhum, dizer, se você voltar ao ponto inicial da nossa conversa, qual é a diferença? É que pela primeira vez na história do Brasil, é uma exceção, uma das poucas exceções na América Latina, o eleitorado brasileiro em 2022, não é? Não, 2000, quando foi o Bolsonaro eleito. Primeiro 18. Pois é, em 2018, votou majoritariamente num candidato de extrema-direita que não escondia ser de extrema-direita, porque o Fujimori, no Peru, não fez campanha de extrema-direita, ele deu o golpe depois. O Bolsonaro ainda vai para a televisão e dizer, como disse no 7 de setembro, que houve trapaça em 2018, que ele teria ganho as eleições. Quer Uhum. dizer, é anúncio que da próxima vez ele vai dizer também e Claro. vai dizer. E aí eu quero entrar no segundo tema que você tanto trata, né? No artigo o Despotismo Brasileiro, ali a partir da página 10, Não, despotismo tropical. o Despotismo Tropical, isso. Você aborda a história política dos militares brasileiros. Em 2022, mais de 1.500 militares foram candidatos. Os É, parlamentos estão coalhados de militares e também governos, país afora. Neste ano, mais de 6.600 militares ou oriundos de forças de segurança estão disputando a eleição, né? Contrariando regulamentos militares, altos chefes militares, inclusive, usam a designação hierárquica ao comentar tudo em rede social, que é contra o regulamento, né? O que nós estamos vivendo? É uma ocupação por dentro, os militares ocupando a política por dentro? Isso é um projeto, me parece claro, que aí uma espécie de um projeto de poder, escolas cívico-militares, né? Toda essa é, conformação. você vê, é interessante, porque no Brasil sempre teve uma tradição de candidato ser padre católico. Uhum, O Monsenhor Arruda Câmara, por exemplo, da UDN, lá na Constituinte, em 46, teve um papel fundamental uhum, para melar o projeto sobre reforma agrária que tinha lá. Então, isso continuou durante um certo tempo. Depois, a Igreja, o Vaticano, freou um pouco isso,
E agora, o que a gente vê, Geidaja, inaugurado na Constituinte, é um bloco de pastores, não é evangélico, já tem um bloco evangélico. E como você falou, os militares. Mas os militares, eles são mais corporativos. Você vê, o Bolsonaro fez carreira, era uma carreira limitada ao Rio, ele era deputado de lá e defendia uma plataforma corporativa dos militares e fazia propaganda dos torturadores, não é? Como no debate da Do impeachment. Roda Viva da eleição em 2018, antes da facada, hein? Foi o único debate que ele fez. Não era com os outros candidatos, era com a Roda Viva lá, os jornalistas, entrevistadores que eles tinham escolhido. E tem uma pergunta no final, que é uma pergunta genérica. Se você estivesse numa ilha deserta, qual o livro que você levaria? Aí a Smith, você lembra disso? Dizia O Pequeno Príncipe, os políticos diziam Meu Pé de Laranja Lima, e os pastores e quem fosse cristão diziam o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Era isso que eles eram aconselhados a dizer pelo conselheiro de marketing deles, né? O Bolsonaro vai e diz: um livro que eu levaria é o livro do Ustra, A Minha Verdade, eu não sei como que ele chama. Uma porcaria Quer dessa. dizer, é uma porcaria dessas, que foi o único militar autograduado condenado por tortura no civil, não foi no criminal. No criminal, a justiça não, ele aceitou, até o Supremo, num momento de fraqueza, deixou passar, achava que a lei de anistia, que eles não querem rever, cobria os delitos. Mas depois ele perdeu no civil para a família Teles, não é? Que sofreu aquelas torturas todas bem documentadas. E isso. Então, você vê, alguém que diz isso e é candidato à presidência, nada de o Pequeno Príncipe, nada de Laranja Lima, nada de Velho Testamento, Novo Testamento. O negócio é o Ustra. É o Ustra que tortura, morte, assassinato e impunidade, que ele até recebeu a mulher do Ustra lá e tal, que tinha morrido já. Então, o eleitorado brasileiro, não, a maioria não estava nem aí. Nem aí. E vamos ser francos, o golpe lá antes da eleição, que ele estava armando, não deu certo por várias razões. A sociedade brasileira hoje é mais forte, a imprensa não embarcou, mas, sobretudo, porque o Biden mandou o chefe do Estado-Maior dele aqui, que era um general até afro-americano, advertir a, aos militares em volta do Bolsonaro que eles não apoiariam um golpe. E você lembra que o nosso sistema eleitoral funcionou perfeitamente. O resultado, depois de 4 horas, imediatamente o TSE proclama a legalidade e o resultado. Imediatamente, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, que era o Lira, e o presidente do Senado, que era o Columbre. Então, houve imediatamente as instituições apoiaram o resultado, e o Biden, no dia seguinte, manda o apoio, o cumprimento ao Lula, dizendo que as eleições tinham sido fair, quer dizer, claras e legais, com transparência e legais.
E o Macron, que ainda estava acordado, porque o Biden tem que dar uma cochilada mais cedo, ligou para o Lula logo depois da eleição, e a União Europeia também, que tinha mandado observadores, apoiou, entende? Por isso que não deu certo. E os militares não queriam trombar com uma oposição americana ao golpe, é isso. Tem até aquele discurso do hoje comandante do Exército, Tomás Paiva, né, que diz ali em 55 minutos, olha, não tínhamos condições, olha, seria um banho de sangue e tal. Ele falando com Isso é isso. é explícito. Você, enquanto Júlia Juruna, dizia que a doutrina das fronteiras ideológicas, martelada pelo general Golbery Couto Silva, tido como grande ideólogo dos militares, né, do governo militar daquela época, continuava a moldar a mentalidade dos militares brasileiros, mesmo durante a redemocratização. Né? Apesar de todas as mudanças e reviravoltas geopolíticas globais, século XX, ainda é isso hoje? É essa mentalidade ainda? Bom, ela existe porque ela é alimentada pela política externa americana. Mas tanto a diplomacia brasileira como os meios empresariais estão muito mais abertos. Quando se trata de ganhar dinheiro para valer, não fazendo negócio com Cuba ou Nicarágua ou África e tal. Mas quando é da China, pouco importa que eles sejam comunistas, e são, ou não. Eles desenrolam o tapete vermelho e está cheio de empresário brasileiro e gente lá, indo lá o tempo todo. E em relação ainda a essa questão, o temor da tutela ou a sombra da tutela militar, não parece haver um movimento pendular, o governo muito cuidadoso, por exemplo, ele refaz a comissão de mortos e desaparecidos, mas no seu discurso tem sido muito cuidadoso, enquanto ao mesmo tempo o judiciário avança, não chega a todos os envolvidos, não chega a todos os chefes envolvidos, porque aquilo ali se arrastou por 4 anos, mas chega a um pacote de chefes envolvidos. Parece Isso. até que está esperando o tempo político para fazer o julgamento definitivo, né? Não parece haver aí um movimento dessa forma? Você sabe, Bob, eu acho que há uma diferença fundamental que o pessoal que não viveu isso dentro e fora do Brasil tende a minimizar. O golpe de 64, primeiro do ponto de vista institucional, o Jango era um vice-presidente que já tinha encarado uma tentativa de golpe em 61 e havia o espectro do varguismo como uma ameaça às Forças Armadas, aos conservadores e tal. O Jango já era alvo dos militares, porque ele foi ministro do Trabalho do Getúlio, ele aumentou o salário mínimo e o establishment brasileiro fez pressão junto com os militares, ele caiu. E ele era um vice-presidente, Brasília estava isolada, e, sobretudo, é isso que é essencial, em última instância, é o fato que a Revolução Cubana tinha trazido para a América Latina, e, sobretudo, a aliança de Cuba com a União Soviética, que foi depois do bloqueio, tudo bem, mas ela foi real, e houve a crise dos foguetes americanos, e você lembra a crise dos foguetes? A União Soviética tinha mandado clandestinamente foguetes que podiam atingir Miami, Washington e Nova York em menos de 20 minutos, totalmente fora do radar dos americanos, e isso então levou os americanos a darem um ultimato e ameaçarem de afundar os navios russos se eles prosseguissem, deram ultimato para os soviéticos retirarem isso. Isso assustou todo mundo. De repente, tem o castrismo, o guevarismo de guerrilha, essa coisa
pipocando, isso endureceu algo que no começo era um golpe conservador. A Guerra Fria. A Guerra Fria, o caso... Veja bem que os militares que estavam nessa lógica da Guerra Fria e entraram provavelmente depois do golpe, eles enganaram os melhores e mais experientes políticos brasileiros. Enganaram o Jango, para começar, que nomeou o Castelo Branco chefe do Estado-Maior, né? Antes dele dar o golpe. Veja bem que a mesma coisa ocorreu no Chile. O Chile nomeou o Allende nomeou o Pinochet pouco antes do golpe, como chefe do Estado-Maior. O atual comandante do Exército comandava a Academia Militar das Agulhas Negras, quando dentro da academia foi lançada, 29 de novembro de 2014, a candidatura Jair Bolsonaro, diante de 100 oficiais. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso da vida pela pátria, ok? Vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação de dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema, Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília, mas apanho, tá? De bandidos, e apanhar de bandido é motivo de orgulho e de glória, ok? Vamos continuar assim. Okay? Pois é. Mas isso, então, era... Então, o Jango foi enganado, Juscelino, que era o candidato imbatível, foi enganado, porque ele, como senador por Goiás, em 1964, votou a favor da vacância do poder e da eleição do Castelo na eleição indireta que teve no Congresso. Os nossos internautas talvez não saibam, o Jango era vice-presidente, como ele alegadamente tinha abandonado o poder, a Constituição de 46 determinava que o presidente da Câmara virava presidente provisório e haveria uma eleição indireta no Congresso para eleger um novo presidente que terminaria o mandato do que o Jango, do Jango. O Juscelino apoiou, votou e indicou o José Maria Alckmin, ministro da Fazenda dele, político mineiro, para ser vice do Castelo. Levou uma rasteira 6 meses depois, teve os direitos políticos cassados, e, sobretudo, o Lacerda, Carlos Lacerda, governador do Guanabara, velho golpista, incendiário desde o Getúlio, candidato dos Mesquita. O Fernando Pedreira diz que estava com o doutor Julinho em Nova York. Eu não sei qual o doutor Julinho é esse, porque eles têm lá uma hierarquia meio complicada. Mas era o manda-chuva do jornal na época, jantando lá perto da sucursal do Estadão, quando vem lá um telex que trouxeram para eles lerem, que o Castelo tinha anulado a eleição de 66, o ato número 2, e não ia mais ter eleição direta no Brasil. E diz o Fernando Pedreira, nas memórias dele, que ele deu um soco na mesa, que os garçons e os vizinhos se assustaram. Doutor Julinho. Doutor Julinho quase virou a mesa, literalmente. Isso, então, veja bem, Adhemar de Barros levou rasteira. Então, o que é isso como sinal? É um sinal de que, para o establishment,
para os Estados Unidos, um político conservador, anticomunista até a medula, não era mais confiável para manter a ordem na periferia, no Brasil e outros países da América Latina, que era melhor botar a ditadura militar. Entende? Eu acho isso fundamental para recapitular a ditadura e mostrar como é diferente agora. Para a gente voltar daqui a pouquinho a temas correlatos, mas eu queria falar um pouco do agora, né? Como você vê a evolução no Brasil de uma série de rompimentos com hábitos e culturas, o que se tem chamado de identitário ou identitarismo? Isso dito ora de forma positiva, ora de forma negativa. Como é que você enxerga isso depois de tanta estrada? Você sabe que eu acho isso, é como dizem os franceses, um faux problema. É um assunto que se cria muito caso e não é assim grave. Não tem a importância que se diz. Primeiro, eu vou ao ponto crucial que eu tenho ao coração. No caso dos afro-brasileiros, eles não são minoria, eles são maioria no país. É diferente de caso. E as mulheres também são maioria, mesmo que todas as mulheres não topem a plataforma, não falo nem das feministas, mas de seus direitos plenos e idem para os afro-brasileiros, eles são a maioria e a gente está vendo isso. Vou pegar pelo fim a coisa, o que nós acabamos de ver. Como nós assistimos muita Olimpíada, não é, Bob? Eu e você pela televisão. Eu mais que você, até por causa eu sou mais velho que você. E é uma coisa que a gente assiste desde criança. Quando que se imaginaria que teriam atletas vindos de meio desfavorecidos que, graças à Bolsa Atleta, tanto os Jogos Paralímpicos, não é, como nos Jogos Olímpicos, propriamente dito, arrancasse essas medalhas todas. Mulheres e, muitas vezes, mulheres afrodescendentes. Isso é uma abertura no Brasil que vem depois da política de cota. Você vê a política de cota, ela foi atacada imediatamente no Supremo pelo DEM, que era sucessor do PFL, e da Arena lá atrás, e todo esse bloco conservador aí que há hoje, no União, no Republicano, toda essa coisa. PL. E esse PL, exatamente, PL, e o Bolsonaro não conseguiu voltar atrás, porque isso se enraizou, e mesmo quando fez 10 anos da decisão do Supremo sobre a constitucionalidade das cotas, em pleno ano de eleição e governo Bolsonaro, o Congresso, porque a lei federal dizia que era preciso rever, fazer um balanço das cotas para ver se continuava ou não 10 anos depois, entende? Seria, então, 2022. Não só o Congresso aprovou, mas ampliou a lei de cotas e tornou ela mais difícil de haver um recuo. Então, mesmo numa situação muito desfavorável. O Bresser, num livro de memórias dele, sobre a economia brasileira, ele diz que nunca pensou que isso fosse acontecer com ele ainda vivo. A geração dele nunca imaginou. E eu devo acrescentar que a minha também não. Eu fui militante da UNE logo antes e depois do golpe, e não era a plataforma da UNE, nem voto de analfabeto. Voto de analfabeto, sim, no final. Mas não era cota de maneira nenhuma. E no julgamento do Supremo,
quando houve a audiência pública em 2010, a UNE estava lá com seus representantes para apoiar a política de cota, que eles já tinham vindo funcionar na Unicamp, na UNB e na UERJ, lá no Rio, que foi o Brizola que começou com isso lá. Então avançamos. Avançamos porque você se torna mais tolerante, o identitarismo não divide, ele adiciona, ele cria uma identidade mais complexa, mas mais realista. É o país que nós somos e todo mundo sai ganhando, porque muitas pessoas preparadas nos mais variados domínios ficam sem acesso, ou por questão social, que eu queria lembrar que a lei de cotas também tem uma parte que depende de 2 salários mínimos, não é? De gente que é bolsista, que tem cota reservada porque a família recebe menos de 2 salários mínimos. Isso, então, é algo que torna a identidade brasileira mais complexa, mas ela nos enriquece. A Semana de Arte Moderna, para falar de algo que a gente comemorou também, porque fazia os 100 anos, ela também mostrou uma nova realidade. É uma realidade que está no romance do Oswald de Andrade, que é um romance pouco lido, está também nos quadros da época, é o quadro Os Operários, sim. É Tarsila do Amaral. Saiu em 33, mas é ainda no movimento da Semana de Arte Moderna. É um quadro, ele está até lá no metrô, não sei se é no metrô Butantã, mas ali embaixo. Ele está reproduzido. É um quadro, todo mundo tem na cabeça, que mostra um Brasil. Os operários são. Tem negros, tem brancos, e tem asiáticos, e tem gente da Europa Central e da Rússia, os trajes deliberadamente mostram, que não é mais o Brasil do Olavo Bilac, das 3 raças tristes, que ele dizia que era pessimista, os descendentes dos africanos, que nessa época eram forçosamente bastante reprimidos nas suas expressões, os índios, que estavam num processo genocidário, e os portugueses, que é um povo de imigração depois das conquistas e tal. Então, esse aliás, vai dar no livro do Paulo Prado, ele retoma essa frase, o livro se chama Retrato do Brasil. Aquilo rompeu, então, dos 3 ramos da identidade brasileira, índios, negros e europeus, brancos e tal. Porque tem japonês, tem recém-chegado no Brasil, tem essa imigração da Europa Central e, pela primeira vez, a imigração asiática, que será a maior da América Latina, no Japão, e aqui em São Paulo particularmente, e o Brasil ficou melhor, mais rico, mais diversificado, e todo mundo ganhou com isso. Eu acho que quem coloca a questão identitária em oposição à democracia está equivocado, no meu entender. Certo. Agora, um tema que tem a ver com tudo que a gente está vendo, com a distopia do mundo, etc, etc. Né? A União Europeia acaba de aprovou há pouco 2 leis em relação às chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. Né? Uma para o mercado e a outra para as empresas. Os Estados Unidos já também está votando algumas coisas, na Califórnia, etc, etc. Como você enxerga essa. E regulamentação é uma base do capitalismo, diga-se de passagem. Claro, Né? claro. Isso que tanto Claro. recurso, tanto que, né?
Em que medida que essa distopia tem a ver com esses povos sem controle algum? Vide, exemplo recente, Elon Musk e o seu Twitter X do Brasil, né? O que você É. pensa disso? Esse é um desafio para as grandes democracias e para as pequenas também, como nós, não é? Porque veja que a União Europeia conseguiu intervir primeiro, porque nenhuma dessas que a gente chama de a MAGA, que é a Microsoft, a Apple, o Twitter, na época se chamava, né, Agora é a o Meta. Google, Agora é a Meta. Mega, É, Meta, é a Não, Amazon. mas eu digo, tinha um acrônimo para reunir essas Aham, empresas todas, né, de aham, fundo digital. Porque os Estados Unidos, a sede delas era lá. aham. Elas tinham, então, um lobby no Congresso, elas empregavam muita gente localmente e tal. Na Europa, elas vendiam, faturavam nos grandes mercados europeus, punham a sede delas na Irlanda, que é um país da União Europeia, mas é meio laxista, meio leniente em matéria fiscal, e que autorizava as firmas que cobram muito menos imposto sobre a empresa, lucro empresarial, e aí ainda transferiam, às vezes, a tese, a sede, para as Ilhas Virgens, lá nas Antilhas, que aí pagava zero. Então, de repente, você fatura na Alemanha, na França, na própria Inglaterra, nos grandes mercados, e não paga um imposto berreca lá, porque a sua sede não é lá. Aí começaram aí em cima, atacaram várias vezes Microsoft e Meta, a Google, né, por causa de situação de monopólio, e criaram o Digital Act o ano passado, ou ano retrasado. Eu fiquei lá espantado que teve debate mínimo sobre esse Digital Act da União Europeia, que que começou a entrar em vigor, e a imprensa aqui noticiou muito pouco ou nada sobre isso. Conhece. É o temor É, da regulamentação. Se bem, regulamentou. se bem que agora eles precisam, porque agora eles estão sendo devorados por aquilo que recusavam do ponto de vista interno, que era regulamentar o mercado de comunicação. Né? Claro, claro, está todo mundo de cima. É, e também a Uber, a, o Reino Unido, mesmo no tempo dos conservadores, regulamentou a Uber lá. Criou sobre os choferes, sobre o registro e tudo. Então, isso está evoluindo a partir da União Europeia, que é um agregado político poderoso do ponto de vista econômico e como mercado, e na ONU, e é um agregado democrático. Então, não é uma medida de retorção, porque a China também não deixa entrar lá o Twitter, nem a Google, eles têm tudo igual, nem o WhatsApp, eles têm o WhatsApp deles Tem, e tem, tem tem, uma tem. muralha da China digital. Mas é porque é um Isso. governo autoritário, isso não vale, não é? Uhum. Agora, aqui há essa obrigação mínima, agora nós estamos nesse braço de ferro, mas outro dia eu vi uma comentarista argentina escrevendo no Página 12, que é um jornal bom de Buenos Aires, o acesso é livre, por isso que eu estou falando, dizia que o futuro do nosso século se joga da democracia nesse embate do Supremo e do Musk aqui no Brasil. E o Financial Times, a Economist, todos eles falam disso também. Tem muita gente seguindo esse braço de ferro aqui. E ele só recuou porque a Starlink, que é da É, SpaceX,
é absolutamente estratégico para o governo americano, porque a Space Force é É, montada muito em cima dos negócios tecnológicos do Musk, é, que deve ter é, dito para ele, meu amigo, vai brigar com o Alexandre de Moraes lá no Twitter, agora não mexe na Starlink, que isso aí é é, território nosso. claro. Ele é um cara, por exemplo, que, segundo os desejos dos militares americanos, ele governa. Por exemplo, quando houve a guerra da Ucrânia, ele criou uma rede Starlink lá para que eles tivessem internet para não ser derrubada pelos russos. Mas quando eles planejaram um ataque mais audacioso lá, ele cortou a rede da Caiu Starlink. fora. Caiu fora. Caiu fora, Como vetou, porque os americanos. isso, como recuou na Turquia, recuou na Índia, tomou É, uma cacetada na é. Austrália há pouco tempo também, né? E foi por Os- isso que os europeus, a União Europeia, criou um projeto separado para ela do GPS, que é controlado pelos americanos. Se chama Galileu. Também se debate nada no Brasil. Já tem uns 40 satélites, já começou a funcionar, é mais preciso que o GPS, e tem um Galileu secreto para os militares e para a polícia europeia. O seu livro, Despotismo Tropical, traz retratos do Brasil sobre a ditadura e, assim como houve uma leva de, logo no pós-ditadura, de livros e de filmes, etc., que me parece agora, inclusive o seu livro e outros e filmes, como o de Valtinho Salles, que foi É, agora premiado roteiro e tal, né? Que conta a história do caso do filme do Walter Salles, conta a história da família do Rubens Paiva e Eunice Paiva, e baseado no livro do Marcelo, né? Um ensaio golpista do 8 de janeiro. Capitão Tarcísio sendo lançado candidato de novo. Tudo aquilo que a gente assistiu durante todo esse tempo, né? Tudo isso, de alguma forma, atiça essa literatura a respeito e filmografia, quer dizer, a volta da direita, a extrema-direita, de novo, tem um contraponto, ou leva as pessoas a lembrar de novo, a escrever sobre isso de novo? eu acho que sim, eu acho que foi por isso que eles editaram essas minhas crônicas, porque eu nunca pensei que elas fossem ser reeditadas 40 anos depois, você imagina, como eu te disse. E nunca pensei até a eleição do Bolsonaro, que foi eles que decidiram. O Monde Diplomatique, o Ramonet lá, falou lá, eles me deram autorização gratuita para publicar, não é? O copyright, e foi em frente, mas certamente hoje há uma geração de historiadores totalmente especializadas no golpe e na ditadura, porque liberou-se, foram abertos mais arquivos, a própria CIA abriu mais arquivos, entre os quais um que sacudiu o establishment aí do Geisel, herdado do Geisel, admiradores do Geisel, e que foi publicado pelo meu colega da FGV, Matias Spector. Ele achou lá o informe da CIA dizendo que numa reunião, logo que tomou posse, o Geisel disse que podia continuar matando os opositores ao regime, mas tinha que ser mais bem filtrado e autorizado por ele, pelo alto comando, para evitar confusões depois, como acabou acontecendo com o Herzog e o próprio Rubem Paiva, que o Médici, na sua que era um brucutu, era um bruto e cínico, disse: aquilo foi erro operacional, uma coisa assim, a morte Então, do Rubem a Paiva. nova ordem era matem a torto, mas não à direita. Exato. Mas tem a torto, mas não a direita.
e rompia com essa imagem do Geisel, do moderado, que queria redemocratizar. Ele era a favor dos assassinatos, justamente. Eu já Então, li isso você... mudou. Perdão. Aham. Não, continue, por favor. Não, eu digo, isso é um documento só que mostra esses dados que surgem agora. A gente sabe muito bem, quem estava no exílio sabia, porque chegava lá gente do Chile, chegava lá gente da Argentina, que informava que tinham sido mortos brasileiros no Chile e na Argentina por causa da Operação Condor, não é? Que era esse acordo das ditaduras para capturar e matar e prender e torturar os militantes que fugissem do país para o outro. A Operação Condor, isso foi noticiado na época. A gente sabia que havia isso, mas hoje está muito mais bem documentado. Já vi você se referindo às formas da política brasileira de simular mudanças que, na verdade, acabam não se dando. Né? Lembra até o Leopardo do Lampedusa e depois o filme do Visconti. Né? Sempre que no Brasil um presidente, um dirigente tenta mexer em privilégios, se fala, por exemplo, em semipresidencialismo. Agora, temos um Congresso forte com Arthur Lira, Pacheco, Alcolumbre, orçamento secreto, autonomia do Banco Central, autonomia financeira do Banco Central e etc. Né? Sendo que o orçamento secreto não é que é uma transmissão do poder do executivo para o Congresso, é para parlamentares, não é o Congresso que está executando o orçamento, são parlamentares executando o orçamento. Né? Dilma, mesma coisa, Eduardo Cunha, emendas impositivas, né? É isso. A cada vez que a coisa avança, vem o troco. Veio primeiro como golpe, em 61, não é? O parlamentarismo no Brasil. Em cima do Jango. Depois veio naquele referendo fajuto, onde nós lembramos, né, o mais jovem não deve saber, foi uma coisa do PSDB para botar o parlamentarismo. PSB. Não, PSDB. O parlamentarismo. Eles romperam. Já nos anos 90, né? Não. Já em 88. Porque em 88, as candidaturas do MPMDB, que era dominante, deu um entupimento ali, engarrafou na ponta. Porque tinha Ulisses, Quércia, Serra, antes tinha Tancredo, tinha Covas, que era o líder da Constituinte. Covas, Fernando Henrique. Aí os mais jovens, porque o Quércia tinha fechado São Paulo para o Fernando Henrique e o Serra. E a mesma coisa aconteceu no Paraná, a mesma coisa em outros estados. Aí a minoria do MDB nos estados transformou-se em PSDB. Mas ainda não resolvi. O racha no meio da Constituinte, liderado por Mário Covas. No meio da Constituinte, isso. Zé Richa. Mas para fazer a coisa passar em referendo, que eles perderiam no plenário ali, eles então inventaram esse, que até chamaram de plebiscito, mas era um referendo em que você votava pela forma e pelo sistema de governo. Você tinha que responder duas questões. Monarquia ou república, porque eles tiveram que pegar carona numa emenda do Cunha Bueno, lembra? Aqui de São Paulo. Que era monarquista. Que era monarquista. Eles pegaram carona nessa emenda que nela, na última hora, e aí você escolhia. A primeira pergunta, monarquia ou república? Depois, na segunda, presidencialismo ou parlamentarismo. Quer dizer, você podia votar pela monarquia e pelo presidencialismo. Olha só o disparate que vai envergonhar os nossos descendentes de como que pôde haver tanto oportunismo e tanta besteira
nessa questão do parlamentarismo. E para concluir, eu queria levantar 2 pontos que eu venho falando há décadas, você lembra disso, desde 86. O semipresidencialismo eu conheço bem, porque eu sou leitor assíduo do Monde aqui, e fui aluno do Maurice Duverger, que era o grande teórico desse lá em Sciences Po, e depois num centro de pesquisa que ele tinha. Nenhum dos dezenas de países, com 2 exceções, que são semi-parlamentaristas, isto é, onde a eleição direta para presidente, mas o presidente aí tem uma parte do poder executivo, mas o essencial do poder executivo está com o legislativo, de onde sai o primeiro-ministro, não é? Esse sistema, fora a Nigéria e o Peru, nunca foi implantado em regimes presidencialistas. Isto é, todos, até o modelo francês, que é emblemático desse regime, implantado pelo de Gaulle, tinham uma longuíssima tradição parlamentarista pura, onde, como na Inglaterra, onde o primeiro-ministro tem a totalidade do poder executivo, o governo dele apoiado pelo parlamento, quando ele tem maioria ampla, não é? E esse é o modelo do parlamentarismo clássico. Esse existia até em Portugal, na Europa inteira, abaixo de república, como na França, ou abaixo de uma monarquia, como em Portugal, e depois de uma ditadura em Portugal. Esses países, ou na Finlândia, que foi o primeiro a montar, esses países, ou na Irlanda, esses países todos, então, tinham raízes profundas, experiência secular, às vezes multissecular, de funcionamento do regime parlamentarismo puro, como tem na Itália, como tem no Reino Unido, e aí resolveram introduzir uma dose de poder para o presidente eleito pelo voto direto, porque antes era um presidente biônico, eu diria, para simplificar. E é uma operação muito mais simples, porque você pode calibrar a dose. O de Gaulle era forte, pegou uma boa fatia do poder executivo para ele e só governou com o primeiro-ministro dele. Os outros presidentes começaram a vir depois, e o Macron é o fim deles, tem um poder muito maior que o parlamento na Constituição, né? Um poder constitucional, e isso não está sendo aceito mais. Macron, onde vai, é vaiado. Hoje, ontem e daqui os próximos 2 anos. E outra coisa, a esmagadora maioria desses regimes que são semi-parlamentaristas não eram regimes federais. Era um Então, regime centralizado. o que temos aqui, então, é um simulacro que é uma farsa. Exatamente. É de novo, uma jabuticaba. Uma jabuticaba. Mas a gente pode falar isso de novo depois, comentar se quiser. Se vier à tona de novo o debate para valer, porque isso às vezes sobe e desce, né? A gente volta Aí ao eu me proponho a te ver. Tá. Então, a última questão. Você tem um livro escrito na França, publicado no Brasil, O Trato dos Viventes, que, salvo engano, você lançou nos Estados Unidos, já com atualizações de pesquisas recentes, e você estaria trabalhando nisso para lançar no Brasil também, é isso? Eu vou lançar junto com a sequência, por isso que está me dando trabalho, porque a sequência é muito mais complicada, porque esse O Trato dos Viventes vai do século XVI até o final do século XVII, quando entra o ciclo do ouro, e o outro vai
Então, de 1700 até 1850, quando acaba o tráfico de escravizado africano. Aí, no século XIX, entram vários players. Eu tenho que ver arquivo de vários lugares. Entra as colônias africanas para valer, Portugal, e muita documentação local. Portugal, de novo. O Brasil e, sobretudo, o Reino Unido, porque o Reino Unido virou polícia do mundo inteiro e diz que tem que acabar com o tráfico. Ele teve 3 CPIs na Inglaterra, uma na House of Lords, que é o Senado lá, mal comparando, 2 na House of Commons, para acabar com o tráfico no Brasil. Então, é uma documentação infinita. Toda hora sai livro e artigo e paper novo, e eu estou apanhando aqui, mas vai sair. Luiz Felipe, grande prazer, sempre muito te ouvir. Espero que de novo, em breve, tá? Tá, Bob. Muito obrigado também. Eu sempre agradeço os seus convites e obrigado aos seus seguidores internautas que tiveram a paciência de me ouvir até aqui. Sempre um prazer.